Os jornalistas eles sofrem com o estigma de ter uma opinião forte. Como é que você enxerga esse cenário? Não existe como desenquadrar o Fábio Panunzi das notícias que o Fábio Panunzi dá. Em 2018, a gente deixou meio que escancarada essa questão da esquerda admitir os erros do passado. Quando que você acha que os apoiadores do Bolsonaro vão fazer essa meia-culpa também? Eu fiquei esperando a autocrítica do PT e do Lula durante anos. Pô, velho, tem que fazer autocrítica. Nessa hora eu desisti. Nosso entrevistado de hoje é um jornalista questionador, militante e, por que não dizer, polêmico também algumas vezes, né? Profissional experiente, ele é um colecionador de prêmios e, infelizmente, também algumas críticas, principalmente daquelas dos adeptos do governo Bolsonaro. Atualmente está na TV Democracia, Fábio Panunzi. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado por esse convite aqui, a oportunidade de falar sobre esse ambiente político conturbado, né? Nosso ambiente cultural. Muito bom isso aqui, viu? Parabéns pelo seu programa e muito obrigado pela oportunidade, Bruno. Eu é que agradeço você aceitar aqui. E o cenário político, ele nunca foi fácil, né? Mas eu imagino que também nunca tenha sido tão difícil para jornalistas desempenhar o trabalho deles como tem sido esses últimos, vamos colocar, 2 anos, de repente? Ô Bruno, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Realmente é muito importante porque os 2 últimos anos representaram um período de uma inflexão fortíssima na nossa história, né? No sentido assim, de reforçar preconceitos contra as instituições, de reforçar estigmas das instituições, uma dessas instituições. Infelizmente, assim, não é uma guerra que se trava contra a imprensa, não é uma birra de um presidente da República histriônico que não quer prestar contas para a população. Por isso, todo o desprezo pelo Congresso, todo o desprezo pela Justiça, pela imprensa e por tudo que representar, digamos assim, pontos de ancoragem do iluminismo, porque é uma guerra anti-iluminista, né? Os malucos que estão por trás da formulação teórica disso acham que o marxismo antecede o nascimento do Marx, por exemplo. Entendeu? E aí costuma usar esse estereótipo comunista, esquerda corrupta, jornalismo venal, quer dar o furo e não sei o que mais, com o objetivo de desacreditar instituições que representam verdadeiras barreiras à consolidação da sua pretensão, que nada mais é do que restaurar a Idade das Trevas, né? É algo assim jurássico do ponto de vista teológico, e o método de implantação do caos. E nessa história de criar o caos, cria-se contra aqueles que estão mais próximos assim para você atingir. Quer dizer, você vai dar a canelada no jogador que está passando perto do seu pé com a bola. Nesse caso, a imprensa tem que ter contato com as instituições, né? Uhum. Enfim, é isso. Então, acho que não é contra a imprensa, é contra tudo que represente o Estado contemporâneo. Isso que você falou, isso também vai de encontro um pouco com esses resquícios dessa conhecida pós-verdade também, né, que a gente vive hoje? Pós-verdade que nada é além de mais uma extensão desse método, né? Por exemplo, o tratamento que é dado à imprensa, por exemplo, é conhecido na Itália, que é o berço desse grande laboratório que se transformou em internet, é uma técnica conhecida como esquadrismo. O que é esquadrismo? É você pegar o profissional de imprensa que te atrapalha, que tem uma posição crítica ou que insiste em denunciar o que você faz, e você expõe a vida dele. O objetivo da tal da pós-verdade é equiparar a verdade à mentira, a ciência e a religião, quer dizer, é fazer com que o cidadão perca a referência, perca o pé da realidade, né? Porque existe a realidade material objetiva, temos um mundo que é um mundo de fato, não é um mundo só idealizado. As coisas, infelizmente, não são como a gente gostaria que fosse, mas tem gente que reage de maneira diferente, tem o imponderável, tem isso tudo. E isso não cabe nesse tal desse mundo da pós-verdade, porque tudo é feito para construir um mundo simbólico que não encontra um anteparo na realidade, viu, Bruno? Você sabe que no começo da entrevista eu estava te apresentando como um jornalista militante e eu queria entender um pouquinho porque realmente na sua história, na sua carreira, tem um pouco disso mesmo, né? E você faz isso com muito gosto, você faz isso sem esconder muito para as pessoas, né? Eu sou um militante do jornalismo, não há dúvida nenhuma. Eu tenho orgulho desse título, entendeu? E a base dessa militância, a base ideológica, está assentada sobre o artigo 6º do nosso Código de Ética. Por falta de um, o jornalista tem 2 códigos de ética. Tem um da FENAGE e tem outro da Associação Brasileira de Imprensa. Um é artigo 6º, o outro é artigo 9º. Mas falam basicamente a mesma coisa. Tá? É obrigação do jornalista combater o arbítrio e o autoritarismo e zelar pelo cumprimento da Declaração Universal dos Direitos do Homem.
Quer dizer, quem abre mão dessa prerrogativa, exercendo a sua função de jornalista, na verdade, está fazendo um trabalho de publicitário. Isso é para contemporizar com aquele que quer castrar o ambiente da liberdade de expressão. É assim. Aliás, eu só queria dizer o seguinte, essa perspectiva da liberdade de informação nem pertence só ao jornalista, não é uma característica, não é um presente que a Constituição nos dá, o direito de informar, não, é o direito do cidadão de se informar. É para ele que a Constituição assegura a liberdade do trabalho do jornalista, porque se o jornalista não puder trabalhar com liberdade, o cidadão não se informa livremente, né? Então, por isso, assim, a gente tem sim que ser militante da ética do jornalismo e defender com unhas e dentes o espaço da liberdade de expressão, porque enquanto tiver liberdade de expressão, é porque é uma democracia respirando. Ao mesmo tempo que a gente cobra, a gente no geral, a gente cobra um posicionamento das pessoas públicas. A gente teve o exemplo do Marcelo Adnet, recentemente, acho que faz um mês que ele deu uma entrevista no Roda Viva, e ele falava, eu sou um humorista, mas eu sou um humorista de esquerda. E ele foi criticado por algumas pessoas por colocar esse posicionamento assim tão de forma revelada, né? Porque ele é uma pessoa que faz as críticas ao governo, mas o humorista ele está sempre atacando o lado, né, que tá no governo, e isso pode, de repente, comprometer um pouquinho a credibilidade até o trabalho dele. Só que quando a gente vai para o caso dos jornalistas, os jornalistas eles sofrem com o estigma de ter uma opinião forte. Como é que você enxerga esse cenário? Eu acho que esse é o imperativo do tempo e acho também que é um exercício de sinceridade, porque quando você diz como pensa, com toda honestidade, você está dizendo para o seu público como é que você enxerga o mundo, qual é o seu método, como é que funcionam os seus óculos aqui, qual é a lente que você vai colocar diante dos seus olhos para enxergar a realidade. Então, esse para mim, é o papel primordial da opinião, é para tornar a fonte de onde emana o conceito que vai orientar a opinião pública na formação dos seus juízos de valor, essa fonte tem que ser muito clara e muito cristalina. Por quê? Porque a equidade absoluta, o equilíbrio total, o total desprendimento da mensagem em relação àquele que a formula, isso tudo está lá no plano da teoria. Não existe isso. Não existe como desenquadrar o Fábio Panunzi das notícias que o Fábio Panunzi dá. Isso não significa que eu sou desonesto ao relatar as minhas coisas, não. Mas eu coloco assim, olha, a notícia é, primeiro, como dizia o Ulisses Vaz, Sua Excelência o fato, e aí depois do fato puro, você tem que contextualizar o fato, você tem que assentar a notícia sobre o cabedal da realidade, né? Então, é nessa hora em que você tem que aparecer e falar, olha, eu penso assim e por isso eu enxergo isso dessa forma. Eu estou sendo honesto, embora não possa ser imparcial, como manda o mito do jornalismo, porque imparcialidade não existe. Todo mundo é parcial. Quando a gente olha pela janela e fala, o dia está feio porque está nublado, a gente está emitindo um juízo de valor, porque para o agricultor que vê a meteorologia daquele jeito, aquilo é um tempo bom, aquele é um dia lindo. Né? Então, é assim, não há como dissociar a fonte do conteúdo da notícia. O dólar alto é bom para alguém, né? Exatamente. Alguém que está cacifado em dólar vai achar que o dólar a R$7 é ótimo. Né? Muito bem. Mas esse seu posicionamento, convenhamos que é um pouco difícil você bancar, né, como profissional. Às vezes você sofre com isso também, né? Sofre, você perde emprego, você é mandado embora das empresas, essa coisa toda. Por quê? A opinião numa redação... Aqui eu vou distinguir o seguinte, olha só. O que é o jornalista hoje em dia? O jornalista é aquele que tem, assim, que faz uso diário do seu mistério de informador das pessoas, né? O jornalista, antigamente, era aquele que tinha assento numa grande empresa. Não é mais, faz muito tempo, até porque a gente perdeu o cartório, quando foi revogada aí a obrigatoriedade do diploma, essa coisa toda. Mas eu posso assegurar para você, Bruno, que o jornalista não é o sujeito que trabalha num veículo da grande imprensa. É qualquer um que informe. Então, você tem jornalistas autênticos na internet, você tem fora dela, você tem publicitários fazendo, às vezes, jornalista nos jornalões e nas grandes televisões, essa coisa toda, né? Então, assim, o que é? Primeiro, vamos definir o que é o jornalismo. A segunda questão é o seguinte, você, nos veículos de comunicação da grande imprensa, que tem uma base empresarial de sustentação, você não porta a sua opinião, você porta a opinião do seu patrão, entendeu? Você não tem direito aos seus próprios pensamentos, às suas próprias ideias, você vai defender do seu patrão. Se o patrão é neoliberal e você questiona o neoliberalismo, você está afrontando a linha editorial da empresa onde trabalha. E, muito provavelmente, isso não vai ser aceito no seu ambiente profissional, você vai ser mandado embora. Ou você se enquadra e vai defender a ideologia do patrão,
ou você sai e vem para cá, onde você está livre para poder descrever o mundo conforme a própria ótica, entendeu? Ninguém é neutro no jornalismo. Eu acho o seguinte, que neutralidade é um mito que a gente persegue com a honestidade. Honestidade é um postulado da ética, né? E você tem assim, a técnica para chegar a isso. Você tem que ouvir outro lado, você tem que dar outro lado, ainda que seja dolorido, mas, enfim, as pessoas têm direito à informação e ao contraditório, porque muita gente vai formar na sua cabeça uma ideia de mundo que é diferente da minha a partir das minhas informações. Então, essa é a questão, entendeu, Bruno? Quem persegue no jornalista a coerência, por exemplo, é um movimento sempre conservador. Coerência é a inércia, você tem que se manter preso àquilo, tudo que você disse lá no passado, ainda que as circunstâncias mudem. Então, assim, toda vez que você argumenta com a tradição, com a necessidade de ser coerente, você está falando de se manter estático em relação ao processo social e político, entendeu? Você se sente hoje mais livre trabalhando para uma mídia alternativa, como a TV Democracia? Muito mais. Eu saí do meu último emprego, que eu adorava, justamente porque ali não me cabia mais, entendeu? E saí assim, e foi uma saída tranquila, porque foi uma saída pensada, foi discutida junto com o meu patrão, com os meus chefes, essa coisa toda. Não me cabia mais naquele ambiente. Eu estava com o meu coração arrebentado ali pela cardiopatia, então passa raiva. Afinal de contas, havia um imperativo. E aí é preciso reconhecer que isso é um problema na prática da atividade jornalística num país capitalista, pobre igual ao Brasil, e atrelado às instâncias de poder como nós. Já uma relação de interdependência gigante, quase que de simbiose, entre a estrutura empresarial que dá suporte à atividade de imprensa e o poder. Por quê? O Brasil não vinha em crise de ontem, quando começou a pandemia. O Brasil vinha em crise desde 2015, né? Vocês lembram que no ano passado o PIB ia crescer 3% esse ano, não sei o que mais, aí foi 1% só, mas a pandemia é posterior a isso aí. No ambiente de crise econômica, as empresas ficam muito mais sujeitas à interferência governamental do que em períodos de abastança. Por quê? Porque as pessoas não anunciam. A iniciativa privada não vende, vai anunciar por quê? E aí cai o faturamento, as empresas estão lá com suas folhas de pagamento, suas obrigações, têm que recorrer a alguma fonte de financiamento, normalmente ao governo. É do governo que vem essa grana, para financiar os grandes órgãos de imprensa. Só que o governo não dá dinheiro à toa para jornalista, nem para empresa de jornalismo. Viu? Não existe café da manhã pago de graça. Sabe? O governo vai cobrar atrelamento. Olha o que aconteceu com a Record, né? Com o SBT, com a Rede TV. A Rede TV se transformou num lixo horroroso. Assim. As piores pessoas do mercado, Siqueira, essa coisa toda, transformou numa instância bolsonarista. O SBT agora falando em acabar com o jornalismo. Olha só, veja só onde chegamos. Né? O nível de alinhamento pavoroso. Me fala uma coisa, o que é esse permuta de censura aí? E se você já sofreu censura pesada nos seus anos de jornalismo aí? Eu sofri muita censura judicial, né? Porque eu respondi a muitos processos. Felizmente, só houve uma derrota minha em qualquer instância. Perdi para o Edir Macedo na segunda instância aqui em São Paulo e estou tentando reverter no STJ. Eu não quero levar a mácula comigo de ter sido qualificado judicialmente como um jornalista desonesto ou tendencioso ou injuriador ou caluniador. Para mim é uma mácula isso. Eu quero me livrar disso, provando para a justiça que tudo que eu disse sobre Edir Macedo está inscrito no campo da liberdade de expressão. Meu direito de fazer crítica a uma personalidade pública. Mas o meu blog foi várias vezes censurado. Em 2009, eu fui censurado pelo Poder Judiciário do Mato Grosso, que trabalhava naquele tempo a mando de um político que controlava lá o judiciário, chamado José Geraldo Riva, um ladrão, um safado, ordinário, depois foi preso, fez delação premiada, em relação, inclusive, aos crimes que eu denunciei na época. Mas ele mandava no Judiciário do Mato Grosso e uma justiça lá censurou o meu blog. Censura que foi levantada depois. Depois eu sofri censura pela turma do Alckmin aqui em São Paulo. Os tucanos me censuraram também. Quem me censurou aqui foi o Pinto. É um nome engraçado, não esqueça esse nome, não sei porquê. Mas, enfim, José Ferreira Pinto, que foi secretário de Segurança daqui de São Paulo. Eu denunciei várias arbitrariedades dele à frente da Secretaria de Segurança Pública. Ele foi à justiça e conseguiu me censurar por 7 meses. Fiquei impedido de veicular as apurações sobre ele. Depois o Edir Macedo, numa série de matérias que eu fiz em conjunto com a TVI de Portugal, mostrando quem é esse sujeito que é o dono da Igreja Universal. Então, assim, foram longos períodos de inconformismo, porque, ao cabo disso tudo, Bruno, no final,
vem uma liminar que te liberta do jugo da censura e não acontece nada. Nem com o censor que pediu ao juiz que censurara, nem com o juiz censor, nem com ninguém. Entendeu? Quer dizer, o prejuízo é só das pessoas que não puderam ter acesso a esse material. Eu acho lamentável isso, porque hoje em dia no Brasil você ainda tem casos de censura. Vê aí, a Globo, por exemplo, foi censurada pelo Flávio Bolsonaro. Não pode mostrar documentos que ela conseguiu do processo que ele, senador da República, responde, né? Então, quer dizer, infelizmente não é um problema que só eu que enfrentei recentemente, não. É uma prática da justiça brasileira, que é censora, que é algoz da imprensa. Por quê? Porque juiz e desembargador, principalmente agora que vem sendo criticados, não gostam de imprensa. O mundo deles é aquele mundo inexpugnável, por trás da toga, aquela coisa horrorosa assim, que os afasta da sociedade. Aquele é o mundo que eles gostam de viver, sabe? Imunes a qualquer tipo de crítica. Já que você falou um pouquinho, você estava falando do Flávio Bolsonaro agora, você citou essa questão. Eu assisti uma entrevista sua com o ex-presidente Lula. Essa entrevista foi ao ar há um mês aí, teve um time forte aí do jornalismo sabatinando ele. Achei bem interessante uma coisa que você falou no começo, que você admitiu que você já apoiou ele, você já fez campanha para ele, já fez militância, mas você chegou em algum dado momento em que você começou a discordar também de algumas coisas que ele fez. Em 2018... Discordei de muita coisa. Eu imagino que muitas pessoas que votaram nele também. Em 2018, a gente deixou meio que escancarada essa questão da esquerda admitir os erros do passado e começar a assumir mais isso, até para poder ganhar uma força, até para, de repente, melhorar a sua fama perante os seus eleitores. E isso aconteceu um pouco de uma forma meio tímida também. Quando que você acha que os apoiadores do Bolsonaro vão fazer essa meia-culpa também? Nunca. Nunca. Assim como o Lula também nunca fez. A partir de um determinado... Porque a história toda é a seguinte: eu era petista na adolescência, quando todo mundo é petista. O PT era o partido que queria redimir as classes trabalhadoras, restaurar a ética, limpar a política. Essa era a promessa do Lula. E quando eu fui estudante, eu fiz duas faculdades. Eu entrei na faculdade em 1980. Era o período ainda de ditadura militar, mas foi um período muito, muito rico, porque estava na época do renascimento das organizações de esquerda, né? da UNE, das uniões estaduais de estudantes, essa coisa toda. Então, era um período muito fértil ali para a gente ser universitário. Talvez tenha sido o único período fértil de lá para cá até hoje, porque a partir daí o movimento estudantil virou um movimento chato, burocrático, enfim. Mas perdeu um pouco a essência, né? Exatamente. Eu fui trotskista, fui militante da Centelha, que era uma tendência revisionista, apaixonado por aquilo. Fundei 11 diretórios do PT nesse período aí, 1980, 81. E acompanhei depois, com muito entusiasmo, a trajetória da carreira do Lula, até quando o Lula chega ao poder em 2002, e a partir daí começa uma outra fase da vida do PT, que foi de contato com o poder. E, para mim, essa fase foi um desastre, sabe? Porque eu era jornalista em Brasília, olhava o poder com os olhos iconoclastas que todo jornalista tem que ter, né? E aí você começa a entender algumas coisas que as pessoas não entendiam assim, ao primeiro olhar. Uma das coisas, das maiores contradições para mim, Bruno, foi o Lula, após derrotar as oligarquias do Sarney, do ACM, do Jader Barbalho, essa coisa toda, vai lá no lixo da história e resgata essa gente toda, sabe? E aí o Lula começa a ficar muito parecido com eles, anda de mão dada com o Sarney. Ele foi lá no Maranhão, numa campanha para apoiar a Rosiana Sarney, sabe, assim, contra toda a esquerda que estava unida em torno de um outro candidato, depois foi caçado, mas ninguém sabia que ele seria caçado depois da eleição. Mas foi muito ruim esse período. E ao resgatar essas oligarquias e seus valores, o Lula fica muito parecido com essa gente. Passa a usar os mesmos métodos, inclusive cria essa relação dessa coalizão feita na base da conveniência com o Congresso Nacional e tudo mais. A partir daí eu me afasto dele e começo a criticar. 2006, 2007, aí logo veio o Mensalão. Aquilo foi uma pancada na cara de todo o ex-petista, porque falava, meu Deus, que mundo era esse que eu não conhecia? E aí depois veio o Petrolão, trazendo de volta as mesmas práticas, né? Práticas daquelas elites conservadoras que tinham sido derrotadas pelo petismo lá atrás, mas o PT se transformou naquilo. A convivência com o poder foi muito ruim. E aí vem a Dilma, faz um primeiro mandato, ok, mas o fim do primeiro mandato dela foi uma lástima na economia, e ela foi uma presidente muito ruim.
E aí havia uma onda no país, varrendo o país. Essa onda criou efeitos, assim, fez efeitos em mim. Por quê? Eu vi com muito gosto o saneamento da política que naquele momento aparecia pelas mãos da Operação Lava Jato. Naquele momento da história, tá? Com as informações que a gente tinha, a minha impressão e a de muita gente era a melhor possível. Vamos limpar a política. Só que não era esse o objetivo. A gente foi ver tardiamente que o objetivo era criar uma nova plataforma política ideológica, com o Sérgio Moro fazendo uma atuação desabridamente política, inclusive negociando, na condição de juiz, a participação nesse governo que ele ajudou a eleger, tirando o Lula da disputa. Aí não dá, concorda? Aí, assim, então, assim, eu fiquei esperando a autocrítica do PT e do Lula durante anos. Pô, tem que fazer autocrítica. Nessa hora eu desisti. Não tem que fazer autocrítica nada. Sabe o que é? O PT é um partido que é importante, precisa participar do processo político. Essa empreitada da Lava Jato é realmente uma empreitada estigmatizante, é para acabar com a política. E o objetivo é estabelecer um lugar onde não haja, mais uma vez, um contraditório no campo da ideologia. E aí comecei a entender o tamanho do buraco que o país tinha entrado. Sabe, tirando da Dilma, que foi um presidente incompetente, mas é honesta, o direito de prosseguir no mandato dela até o último dia, e de evitar que acontecesse essa desgraça toda, que foi um golpe engendrado pela pior direita, junto com a pior elite conservadora do Brasil, que é essa ala do Congresso capitaneada pelo Temer. Em resumo, você se vê como um eleitor traído. É isso? Não, eu acho que o PT errou muito lá para trás, espero que tenha aprendido com esses erros aí, porque já errou 2 vezes, gravemente na história, e não tem terceira chance para ele. O PT elegeu uma grande bancada agora, mas a população do Brasil estigmatiza as esquerdas hoje muito por causa desses fenômenos do passado aí. Então não tem chance de errar mais. Outra coisa, nós vivemos hoje um ambiente pernicioso do ponto de vista institucional. Sabe, nós estamos correndo o risco de ter uma ditadura aqui implantada nos modos de qualquer ditadura clássica. Porque, embora a técnica seja essa de ir corroendo por dentro a ditadura, não é mais a quartelada, né, que desse idiota desse presidente nosso queria dar, eu vou acabar com isso, só esta sexta-feira. Isso era uma quartelada, mas ele é incompetente, ele não deu conta de se articular, até porque ele é um mau militar, ele não entende nada, nem de quartelada, um militar de baixa patente. Mas ele atende bem ao comando dessa quadrilha do Steve Bannon, Olavo de Carvalho, essa coisa toda. Aí, o fato de ter sido militar de baixa patente o favorece, porque ele é um cumpridor de ordens. Quando ele aceita a ascendência de alguém, ele cumpre as ordens, é o que ele está fazendo. Então, você pode ver assim, que, em relação ao proveito político do histrionismo dele, hoje ele faz melhor do que nunca. Né? Não cria fato, consegue jogar na política, está subornando deputado lá do Centrão para votar a favor dele. Mal ou bem, construiu ali uma base que permite a ele governar com legislação ordinária, que está ótimo, né? E enquanto vai desfigurando a base ideológica do governo dele, porque a base ideológica é neoliberal, você vê que, né, o que aconteceu com a ala mais xiita, com a ala mais orgânica desse governo, desde o começo, que é a ala do Paulo Guedes, que não consegue implementar uma medida, coitado. Bom, e nesse embalo eu queria já te aproveitar e eu vou enumerar algumas coisinhas que aconteceram até agora. Principalmente nesse mês a gente teve agora a Renda Cidadã, a Renda Brasil, que virou Renda Cidadã, mudou de nome. Tivemos algumas queimadas, tivemos o discurso do Bolsonaro na ONU também, porque esse é aquele mês em que ele faz aquele show dele lá e fala aquelas coisas dele. A sua projeção como jornalista é de como é que vai acabar 2020? Somando-se também à nossa pandemia, claro que não deixa a gente esquecer nunca, né? Bom, nós atingimos essa semana 1 milhão de mortos, 1 milhão de doentes, aliás, 1 milhão de doentes no mundo, 1 milhão de mortos no mundo. O Brasil tem menos de 3% da população global, mas tem 14% dos óbitos. Pergunta, por quê? Qualquer um que não seja um completo idiota relaciona isso com a política. É óbvio. Se você olhar o mapa do mundo, onde o negacionismo impera também a morte e a contaminação. Brasil e Estados Unidos, principalmente. A Inglaterra também sofreu. A sorte da Inglaterra é que o Boris Johnson adoeceu no começo, porque senão teria sido outra vez. Já foi a vergonha da Europa, talvez fosse a vergonha do mundo. Né? O nosso... Inclusive, ele enalteceu o sistema público de saúde, né? Ele foi bastante humilde naquele período. Foi muito humilde. Ele aprendeu rapidamente o tamanho do próprio equívoco. Só que o Boris Johnson é o Boris Johnson, o Bolsonaro é o Bolsonaro. A diferença é a seguinte, um deve ter 700 gramas de cérebro, o outro tem nada. Então, só tem o suficiente para a sua atividade vegetativa aí.
E você não tem o parlamento inglês por trás do Bolsonaro. Você não tem a opinião pública da Inglaterra por trás do Bolsonaro. E aí ele inventou a sua crendice, você pegou a cloroquina, inventou o seu fetiche, saiu por aí brandindo esse fetiche no país, como se aquilo fosse verdade, quando notadamente não é verdade. Induziu um monte de gente a erro, né? Provocou aglomerações. Ele criou a condição para, no futuro, responder, sim, por crime contra a humanidade por causa dessa ação genocida do governo. E eu tenho esperança de ver o Bolsonaro diante do Tribunal Penal Internacional lá em Haia, sabe? Acho que isso uma hora vai acontecer. Então, esse é um imperativo. Chegamos aí em 140 mil mortos. Nós temos uma situação de flagelo ambiental inquestionável. Quem olha para o Pantanal e olha para a Amazônia e vê a devastação que foi esse inverno, vê que alguma coisa está errada. Aí você procura saber o que foi que aconteceu. O ministro, que é um incendiário profissional, é um piromaníaco, o ministro desmontou a estrutura de fiscalização inteira. Nós vimos aqui, essa semana, a reunião do CONAMA, um conselho que ele estuprou, mudou completamente o conselho para dar mais peso ao governo, para poder fazer o que fez, que é rifar os manguezais, as dunas brasileiras, as falésias, essa coisa toda. Ele desprotegeu, aí pergunta em benefício de quem? Por que esses caras estão fazendo isso? Eles não gostam de praia? Não, eles gostam de praia, provavelmente, até porque o Bolsonaro, né, a foto dele mais divulgada na internet é a foto em que ele está num barquinho pneumático, no meio da Baía de Angra, e é pego por um fiscal do IBAMA, fazendo pesca ilegal, onde não podia. Eu acho que não é só especulação imobiliária, tem um pouco de espírito de vingança também, entendeu, Bruno? Porque é o seguinte, como o Gessé muito bem qualifica, é um governo de ressentidos, e aí não é que ele governa, ele se vinga, né? Ele vai se vingando de certas situações assim. Pô, o cara do IBAMA me ferrou porque eu estava lá pescando, ele me deu uma multa, vou ferrar com a estrutura inteira. E aí ele acaba com o IBAMA, acaba com o ICMBio, essa coisa toda. O mundo sabe muito bem quem nos governa. Só quem não sabe são os eleitores desse cara aqui no Brasil, que estão dormindo em berço esplêndido, né? Mas o mundo sabe, e a prova disso foi a repercussão horrorosa, gigantesca, que teve aquela peça de ficção que ele recitou lá diante da ONU na abertura da Assembleia Geral desse ano. Quer dizer, nós temos o pior dos mundos, porque fazer o quê? Você já lida com uma pessoa que sabe que é um pária global, que sabe que não tem o menor valor para ninguém, que sabe que o futuro vai ser muito difícil para ele, porque vai ter que enfrentar o Tribunal Penal Internacional uma hora, vai ter que enfrentar o passivo judicial dos filhos, inclusive, com os esquemas que ele inventou de rachadinha, essa coisa toda. A vida do Bolsonaro não vai ser fácil. É por isso que ele não quer apiar do poder. Essa é a questão. Ele não sai, porque se sair, no dia seguinte, corre risco de ver metade da família na cadeia. Sabe? Porque é óbvio que ali tem crime de peculato. É óbvio que ali houve apropriação do dinheiro de funcionário do gabinete, né? O Ministério Público está falando, o Flávio Bolsonaro roubou 2.700.000 com rachadinha, que foi possível identificar até agora. Eu tenho até uma placa aqui, ó, que eu uso todo dia, está xixelenta já. Ó. Responde. Por que não responde? Essa pergunta a gente vai ficar sem resposta por um bom tempo, viu, Fábio? Infelizmente. E o cara vai quebrar minha boca porque eu estou perguntando isso? Como é que na conta da mulher desse cara tem 93 mil reais depositado por um miliciano? Na conta das minhas mulheres nunca teve esse dinheiro. Até lamento que não tenha tido, porque teria ajudado muito no batente aqui do pagamento do condomínio do supermercado. Mas não tem isso na vida de gente séria. Gente séria não tem 90 mil na conta, assim, que um miliciano vai lá e deposita. Sabe? E isso vai ser enxergado, você não tenha dúvida. E tem gente olhando para isso, gente com competente, para inclusive autoridades com poder de coação. Quer dizer, uma hora, Flávio Bolsonaro vai responder pela sua rachadinha. O Carlos Bolsonaro vai responder pela dele. Entendeu? O Eduardo Bolsonaro vai responder pela dele. E o mentor de todo o esquema vai responder pelo de todo mundo. O pai que inventou isso, botou os filhos nessa fria, vai ter que responder também, não tenha dúvida. É por isso que ele não pode deixar o poder. E é por isso que eu acho que ele vai, sim, caminhar cada dia que passa mais no sentido de se transformar num ditador convencional, num autocrata clássico. Muito bem, muito bem. Essa novela política ela ainda vai se desenrolar bastante e a gente acredita que algumas medidas até um pouco precipitadas do Bolsonaro, elas têm a ver também com uma campanha política que ele já iniciou bem cedo. Mas, Fábio, muito obrigado pelo papo e o negócio vai longe aqui. E força, viu? Força, guerreiro. Que a gente vai precisar nesses dias obscuros aqui, viu? Isso é tranquilo, faz parte da gente. Faça isso com prazer, sem cansar, sem nada. Não. A obrigação da gente fazer isso, chamar a atenção das pessoas
para o momento absurdo que a gente está vivendo, né? Eu agradeço muito o espaço que você deu para a gente. Quero pedir aqui para o seu pessoal conhecer a TV Democracia, tá? É um canal bem legal. A gente está com mais de 60 horas por semana já de transmissão de conteúdos jornalísticos inéditos, tá? E tem conteúdo para todo mundo lá. Tem até um tarô agora, que é super divertido e engraçado. Então conheçam lá. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui, tá, Bruno? Muito bem. Esse aqui é o Fábio Panuzio, gente. Valeu!